Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro. O Senado Notícias está no ar. A comissão mista que acompanha as ações do governo durante a pandemia da Covid-19 ouviu nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Na fala inicial, o ministro destacou o enfrentamento pelo governo da crise provocada pela pandemia. Assim que chegou a permissão constitucional, nós lançamos os programas mais bem-sucedidos. Se nós, fazendo agora uma avaliação do combate ao coronavírus, um programa extraordinariamente bem-sucedido foi o auxílio emergencial. Nós protegemos 38 milhões de brasileiros, mais vulneráveis justamente, que ficaram completamente sem acesso ao seu ganha-pão diário. Guedes reconheceu que ainda não chegou a hora de deslanchar programa de privatização. Estão todos concentrados agora em mobilização de bases, em eleições a nível municipal. Então, eu compreendo que, às vezes, o timing escorrega. O ministro mostrou-se animado com as perspectivas da economia brasileira para enfrentar o pós-crise. A doença está descendo, a economia está voltando em V, a criação de empregos está se dando a um ritmo bastante impressionante. Decreto editado pelo governo e depois revogado, que permitiria participação privada no Sistema Único de Saúde, foi questionado pelos parlamentares. O temor diz respeito à possibilidade de privatizar o SUS. Eu gostaria de conhecer a visão, o ponto de vista do governo, de forma especial no aspecto econômico, na edição desse decreto. O Ministério da Economia acompanhou, de fato, esse decreto e, ao mesmo tempo, também o governo vai insistir nessa tese, já que houve a suspensão do decreto por parte do presidente, mas ele continuou fazendo a defesa e, portanto, a possibilidade até de retomar esse decreto em um outro momento. O governo insiste, de fato, com essa tese, ministro. Se fosse uma privatização do SUS, tinha que ter ido para o Congresso, aí o Supremo opina se é um caso de subsidiária ou não. Não é nada desse tipo. Seria um contrassenso você falar em privatizar o SUS. O SUS é uma rede descentralizada de atendimento de saúde pública. Ponto. Está lá. Segundo o ministro explicou, o decreto foi sugerido pelo setor do governo que cuida das parcerias de investimentos. E não se tratava de privatizar o SUS, apenas de permitir participação privada em obras de construção ou reforma de unidades de saúde. Na próxima terça-feira, o plenário do Senado deve votar um projeto do senador Plínio Valério que prevê a independência do Banco Central. Hoje pela manhã, o senador tratou do tema em reunião com o presidente da instituição. Mais detalhes com a repórter Carla Benevides. A vinda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi um convite do senador Plínio Valério para esclarecer se as alterações apresentadas pelo relator da matéria, senador Telmário Mota, comprometiam de alguma forma o texto original que já estava acordado. O relator incluiu no texto a previsão de que o Banco Central tenha como meta perseguir o pleno emprego e também tirou do presidente da instituição o status de ministro de Estado, exatamente para que ele tenha mais independência em relação ao presidente da República. Segundo o senador Plínio Valério, o presidente Roberto Campos Neto disse que não há problemas com o substitutivo apresentado pelo senador Telmário Mota. O projeto de autonomia do Banco Central apresentado pelo senador Plínio Valério prevê, entre outras coisas, mandatos não coincidentes entre o presidente da República e a diretoria do Banco Central e estabelece condições para a demissão do presidente do BC. O que a gente quer, acima de tudo, com o projeto é dar segurança. Segurança monetária que leva a segurança jurídica. O investidor, se fosse eu investidor e eu não sou, nem pretendo, eu só iria investir onde eu tivesse segurança jurídica. Então, quando ele souber que na lei consta que a diretoria do Banco Central não vai mais ser exonerada a bel prazer do presidente que estiver lá, aí ele vai investir com certeza. Então, essa segurança o mundo precisa e o Brasil particularmente, principalmente nesse momento de pandemia. E seguimos falando de economia. A Comissão Mista de Orçamento ainda não foi instalada, não só por causa da pandemia de coronavírus, mas principalmente devido à falta de consenso sobre cargos da comissão. Segundo um tradicional rodízio entre Senado e Câmara, neste ano, a presidência da comissão cabe a um deputado. O presidente do Senado espera que, na semana que vem, se chegue a um acordo.
a falta de consenso quanto ao nome do próximo presidente da Comissão Mista de Orçamento tem adiado ainda mais a instalação do colegiado e a aprovação de propostas importantes, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União para o ano que vem. Poderíamos chegar a 2021 sem LOA e sem LDO. A LDO costuma trazer uma seção de execução provisória de despesas, geralmente resguardando despesas legais e constitucionais da União. Caso não tenhamos a LDO aprovada e nem a LOA, não teríamos respaldo legal para execução de despesas pela União. Isso ocorrendo, o Executivo poderia recorrer a créditos extraordinários para execução de despesas básicas e urgentes da administração. De acordo com o líder do PSD no Senado, a demora para a escolha da composição da CMO é fruto de uma queda de braço entre os partidos progressistas e democratas na Câmara dos Deputados. Pelo rodízio entre Senado e Câmara, a presidência da comissão cabe neste ano a um deputado. Mas eu espero que possa ter lucidez a parte que compete ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que reúne as lideranças e chegue a um acordo. Não é possível que isso vá prejudicar o país, que vai saindo agora de uma pandemia e deveria ter, em 2021, um orçamento pronto, preparado para ser executado, inclusive com investimentos na direção de que as obras públicas pudessem absorver mão de obra. São 14 milhões de brasileiros desempregados. O presidente da Câmara afirmou esta semana que o acordo feito no início do ano em torno de um nome para o comando do colegiado acabou sendo desfeito e que não vale a pena instalar a CMO agora. As propostas devem ir direto ao plenário do Congresso. Se o acordo foi desfeito, faz parte do processo, mas também inviabiliza, do meu ponto de vista, a necessidade, nesse momento, do seu funcionamento, até porque ela não funciona com uma obstrução sistemática feita. Não funcionou em governo nenhum. No governo do PSDB tinha acordo na Comissão de Orçamento, no governo dos presidentes do PT também, no presidente Michel também, no ano passado também. Se não tem acordo, é besteira a gente gastar energia com a instalação dessa comissão. Na última semana em que o Senado esteve em esforço concentrado para aprovar escolhas de autoridades, o presidente do Senado também se pronunciou sobre o impasse. A Comissão Mista de Orçamento, ela só funciona por acordo. Então precisamos ter o entendimento dos deputados e dos senadores em relação aos dirigentes da CMO. Então ainda estamos buscando e espero que na semana do dia 4 de novembro, 3, 4 e 5, a gente possa ter um desfecho para essa questão da Comissão de Orçamento, está lá os relatores setoriais e ter esses 35, 40 dias para deliberar lá na Comissão sobre o Orçamento do Brasil. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, acredita que o seu parecer deve ser votado após as eleições municipais. Bom, eu, Márcio Bittar, entendo que tem que ser resolvido até o final do ano. Não há como não votar. A Política Nacional de Educação Especial, lançada pelo governo, pode ser anulada se o Congresso aprovar um decreto legislativo de autoria do senador Fabiano Contarato. Como deve ser a educação para alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento, como o autismo? Eles devem estudar em escolas comuns e inclusivas, em classes e escolas especiais, ou os pais poderiam escolher entre essas opções? O governo federal apoia a última opção. Acaba de lançar a PNEE, a nova Política Nacional de Educação Especial, com o objetivo de ampliar o atendimento especializado para mais de 1.300.000 alunos com deficiência. A promessa de uma educação equitativa e inclusiva. Uma das premissas é levar de volta à sala de aula alunos que desistiram de estudar porque não se adaptaram às escolas comuns. Pela nova política, sistemas de ensino estaduais e municipais poderão receber apoio para instalar recursos específicos ou formar os professores.
A adesão é voluntária. Mas a nova política está longe de ser unanimidade. Recebeu várias críticas de especialistas do setor. E o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos das novas medidas, que, segundo ele, não são inclusivas. Um verdadeiro retrocesso que vai na contramão do que determina a Organização das Nações Unidas e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos que entender que o Estado tem que ser inclusivo, ele tem que incluir as pessoas com deficiência na escola regulamentar, porque a relação interpessoal com todos os alunos, todos saímos ganhando. O movimento Orgulho Autista Brasil disse em nota que o decreto do governo tem pontos importantes, como o aumento da oferta de ensino, mas também traz preocupações. É preciso definir os critérios da educação especial e também como identificar e acompanhar os alunos nas escolas regulares. Este especialista em autismo explica que não adianta apenas aceitar a matrícula dos alunos na escola regular, sem a estrutura de ensino adequada para eles. O que vem acontecendo é que as escolas tentarem dar um jeitinho para não receber esses alunos, é o que mais acontece. A Federação Nacional das APAES afirmou também em nota que a nova política do governo tem avanços, quando reconhece que a escola especializada amplia as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com deficiência. A escola especial, que teve um papel muito importante no passado, limita muito o contato, a interação do aluno com os demais alunos, com o restante da sociedade. E essa interação é um elemento imprescindível para que o aluno tenha a chance de alcançar o seu melhor, de construir a autonomia. Então, essa oferta de educação segregada prejudica muito a inclusão escolar. Esse decreto viola o sistema jurídico brasileiro. A Constituição da República, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência só permitem um modelo de educação: a educação inclusiva, a educação para todos. Esse decreto desloca os investimentos que deveriam ser robustos na educação inclusiva e na escola regular, desloca para instituições especializadas que também vão receber recursos das pastas da saúde e de assistência social, ou seja, as escolas regulares vão contar com cada vez menos condições e apoios para investir na formação de professores, na acessibilidade dos seus espaços, nas tecnologias assistivas, na solução das barreiras à aprendizagem, ou seja, na concepção de uma escola que seja para todas as pessoas. Para o senador Flávio Arnes, vice-presidente da Comissão de Educação, as famílias precisam ter opções. Nesse sentido, é muito importante escutar as famílias e escutar as pessoas com deficiência quando a gente tiver alguma dúvida. E também a nova política de educação especial permite que isto aconteça. Valorizar e preservar e reforçar a educação inclusiva e dar opções para que outros caminhos também possam ser buscados. O decreto legislativo é um instrumento usado pelos parlamentares para anular um ato do Poder Executivo que eles consideram ilegal. Quase metade das mulheres revelam que já sofreu abuso sexual, assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas só 5% delas buscaram ajuda. A pesquisa foi feita pela LinkedIn em parceria com a consultoria Think Neva. Ser produtiva, ter um bom currículo, estar sempre atualizada e enfrentar as dificuldades de gênero. Esses são alguns dos desafios que as mulheres enfrentam diariamente no mercado de trabalho. Mas muitas delas ainda convivem com outro problema: o assédio sexual. A pesquisa realizada pela rede social LinkedIn e pela consultoria Think Eva ouviu 381 mulheres no início deste ano, antes da pandemia começar. Mas, segundo o LinkedIn, o trabalho remoto aumentou em 55% as interações em plataformas online e nessas conversas também houve mensagens com assédio. A pesquisa mostra que 47% das mulheres entrevistadas já sofreram assédio sexual no trabalho.
52% delas são negras e 49% recebem entre 2 e 6 salários mínimos. A região norte concentra o maior número de casos, 63%, seguida da região centro-oeste, com 55% dos casos. As empresas responsáveis pela pesquisa fizeram uma campanha incentivando a denúncia, já que apenas 5% das mulheres que sofreram assédio procuraram ajuda do setor responsável no trabalho. E 1 em cada 6 pediu demissão. Eu luto para fazer novos contatos profissionais, sem medo de ser mal interpretada. Eu luto para me sentir segura e respeitada. O baixo índice de queixas está associado à sensação de impunidade. 78% das entrevistadas disseram que não denunciam o assédio por acreditarem que o assediador não será punido. Outras barreiras para fazer a denúncia são o medo de se expor, de serem desacreditadas, receio de serem demitidas e de que a culpa do assédio recaia sobre elas. Há também aquelas que não sabem se a conduta foi assédio ou não e também as que se culpam. Pela lei, assédio sexual é quando alguém que está em um nível hierárquico superior no ambiente de trabalho constrange outra pessoa para conseguir favores sexuais. A conduta é crime, com pena que varia de 1 a 2 anos de detenção. Aqui no Senado, há vários projetos de lei em tramitação com o objetivo não só de endurecer as penas que já existem, mas também de definir melhor o conceito de assédio sexual no trabalho. Há propostas, inclusive, que prevêem o tratamento psicológico às vítimas para encorajá-las a fazer a denúncia. Sabe aquela brincadeira chata, aquela passada de mão que lhe incomoda, aquele olhar constrangedor que lhe intimida? Ou a ameaça mesmo da perda do emprego? Sabe o que é isso? Esse constrangimento em busca de troca de favores sexuais? Pois é assédio, viu? E se você está passando por isso, mulher, no seu local de trabalho, por homens que deveriam lhe respeitar, por estar em posições de superioridade hierárquica no seu trabalho, mas não, estão usando essa vantagem para constranger você e ter esses favores sexuais, obter isso aí através do medo ou através da perda do seu emprego, essas vantagens. Não se cale, viu? Fale. O assédio, ele nasce nas relações humanas onde há presunção de poder sobre o outro. Condutas autoritárias que humilham, cobram indevidamente e degradam o dito fraco estão presentes em vários locais de trabalho. A verdade é que quem assedia se enxerga maior em todos os sentidos. E só quando de fato a gente conseguir combater esse delírio social, onde se enaltece o poder, é que as relações humanas deixarão de ser abusivas, criminosas e desiguais. Basta o assédio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.